Olá, este é o programa OAB na TV, o programa da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de Ribeirão Preto, que abrange os municípios de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinhos, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. O OAB na TV tem sempre o apoio cultural do Centro Universitário Unicep. Vocês já perceberam que hoje eu estou começando o programa, cadê o titular? Hoje o titular vai ser entrevistado também. Nós vamos fazer aqui uma dupla, uma tabelinha, justamente porque nós integramos a Comissão da Verdade, que é o tema do programa de hoje. Eduardo Martins, tudo bem? Tudo bem, Zagano? Tudo em paz. Aliás, você poderia dizer para a gente essa ideia da Comissão da Verdade, não é? Parece que a 12ª Subseção da OAB é a primeira subseção do interior do Estado a contar com esta comissão. Como é que nasceu essa ideia? Talvez a maioria dos colegas não saibam como que surgiu a ideia de se colocar a Comissão da Verdade aqui em Ribeirão Preto e também com essa prioridade. Não é? A OAB de São Paulo, né, a Seccional Paulista, ela tinha ideia de duas cidades do interior, para começar, Santos e Ribeirão, porque são as duas cidades que mais têm um histórico de resistência, né, nesse período. E o presidente da OAB de Ribeirão, o Dr. Domingos Stocco, numa visita oficial a São Paulo, né, foi sugerido a ele que a questão da Comissão da Verdade. Então, voltando, ele me ligou e eu falei para ele que eu achava que era uma excelente ideia, né, e sugeri de imediato o nome do Dr. Félix Sabino para ser o presidente dessa comissão. E o Dr. Domingos, que não tem o hábito de deixar o bonde passar na frente dele, se o bonde passar ele pula, né? Falou, então vamos montar? Eu falei, vamos montar. E aí já começamos a pensar nos nomes, o Dr. Félix imediatamente aceitou, e aí logo surgiu o nome do Dr. Anderson Poverel dos Direitos Humanos, porque a comissão tem tudo a ver, né, com direitos humanos, não teria sentido sem ter os direitos humanos. Logo veio também a baila o nome do jornalista Saulo Gomes, né? E na sequência veio o seu, até porque aí nós descobrimos que além de jornalista, você também é advogado. Então... eu estou afiliado à OAB ininterruptamente desde 1974, só que profissionalmente eu segui a trilha jornalística. E foi uma grata surpresa para a gente. Aí eu queria te perguntar, Zaidan, assim, o primeiro depoimento nosso foi o do Dr. Said. Uhum. Ele foi preso em 69, ele era o presidente da OAB na época, junto naquele episódio da Madre Maurina, do Vanderlei Castro. Você já era jornalista aqui em Ribeirão? Que lembrança que você tem desses fatos? Sim, eu já era jornalista, aliás, desde 61 eu já trabalhava, desde os 15 anos de idade. E nessa época em Ribeirão Preto eu era correspondente regional do Estadão. O Estadão mantinha uma rede enorme de correspondentes e Ribeirão Preto cobria toda a região sul de Minas e tudo mais. Quando estourou a prisão da Frente Armada de Libertação Nacional, onde foram presos todos aqueles nomes que a gente já conhece, não é? Madre Maurina, Vanderlei Castro, Mário Lorenzato, etc., não é? A notícia foi dada pelos órgãos de repressão, porque a gente não tinha acesso. Então o Estadão me ligou e falou, olha, vai sair, foram presos tal. E, ao mesmo tempo, o Diário de Notícias, tendo à frente, na época, o padre Angélico Sândalo Bernardino, né, e fez frente, com o apoio do arcebispo Dom Frei Felício César da Cunha Vasconcelos, aquela situação em que prenderam uma madre, não é? O arcebispo excomungou 2 delegados, o Dr. Renato e o Dr. Lamano, né? Depois foi reconsiderado, mas a situação era de confronto real. Mas vocês jornalistas puderam ter acesso? Então, eu chego lá. O Diário de Notícias acabava, a gente se baseia... Não, diretamente impossível, né? E quando a madre foi presa, ela ficou aqui, depois já foi levada para Cravinhos, e aí o Diário de Notícias começou a publicar que a madre estava incomunicável, né? E aí os órgãos da repressão decidiram chamar a imprensa para dizer não, eles estão tendo isso, mostraram lá todo o berro, as armas, bombas, etc., dizendo que, olha, eles podem receber visita, tal, numa forma de contestar. E ficou aquela guerra psicológica entre a igreja e os órgãos de repressão.
E isso foi em 1969, não é? Na verdade, esse incidente, Eduardo, ele veio assim, na sequência de um clima de tensão que desde 64 já havia se instalado na cidade, né? Na minha área de imprensa, eu cheguei aqui em 67, né? A força ainda era das emissoras de rádio, não existia emissora de televisão, não existia nada. E os jornais da capital, e tinha os dois grandes jornais locais, na época era o Diário de Três, Diário de Notícias, tinha o Diário da Manhã, na verdade nós tínhamos 4, e a Cidade, né? 2 fechados. Em 64, consta, eu não estava aqui, os dois jornais foram fechados por uns tempos, o Diário da Manhã e o Diário de Notícias. Mas em 68, eu não sei se esse período é interessante, foi a época das passeatas, né? Eu me lembro. E teve passeata em Ribeirão? Teve passeatas, o pessoal da USP fazia muito passeata, aquelas passeatas relâmpago, eles se concentravam ali em frente ao Pinguim e faziam uma manifestação, tal, de repente vinha a repressão, eles saíam correndo. Eu me lembro de uma muito significativa para a gente, da imprensa, que a gente estava cobrindo, e na São Sebastião, os alunos estavam se dirigindo para o diretório da Faculdade de Direito Lauro de Camargo, que era ao lado do diário do jornal A Cidade. Estavam dirigindo para lá, e aí a PM veio com cães pastores, né? Os soldados numa mão o cachorro, na outra aquele cacetete, né? E a gente ali no meio, tentando cobrir e tal. Eu me lembro até de um episódio. E a gente acabou se escondendo, porque eles vieram por cima da gente. O Orestes Lopes de Camero abriu a porta do jornal Cidade. A gente entrou lá para se defender da polícia, né? E o Júlio... Porque não queria nem saber se vocês eram jornalistas, né? Não, eles sabiam. Mas o Júlio Chiavenato estava fotografando ostensivamente, né? E no dia seguinte, o Jornal A Diário me publica a seguinte manchete. Nós estávamos em 68, mas não tinha ainda o AI-5, certo. A coisa estava quase lá, né? Era a ditadura envergonhada. Os cães estão na rua, com a foto de um cachorro, com um cara do guarda em cima. Foi uma confusão danada, né? O Marcelino Romano Machado, dono do jornal, teve que ir na 5ª circunscrição do Serviço Militar, prestar esclarecimentos ao coronel, que era o novo poderoso da época, aí, do Charmilot, né? E... eu não sei se foi exatamente ele. E aí você vê, esse era o clima que a gente tinha na cidade, né? Isso, vira e mexe, você tinha uma manifestação que era abafada, era contida, né? E porque não havia censura direta, censura específica. Mas o jornalista sabia o que poderia, o que não poderia dizer. Tá, isso que eu queria te perguntar, além da censura oficial, havia uma autocensura, mas na verdade não é uma autocensura. Essa autocensura seria o quê? Um cuidado, é isso? Olha, o primeiro problema é o seguinte, a gente não tinha acesso a informações, não podia checar nenhuma informação. Olha, está tendo tal coisa em tal lugar. Não dava para ir lá checar. Então era complicado isso, né? Você não tinha condições de avaliar isso e publicar. E você sabia que se publicar, mesmo tendo certeza, já era complicado, imagina publicar sem ter certeza. Você passou pela experiência de ter um censor na redação? Não, aqui não existia isso. Eu me lembro, no 1970, se não me engano, eu continuava correspondendo do Estadão, e fui assessor de imprensa do Duarte Nogueira, pai, prefeito, 3 meses, mas depois não vi que não dava certo, são atribuições que se chocam, né? O Estadão é uma coisa, assessoria e tal, mas durante esse tempo houve uma ameaça de bomba na prefeitura, né? É pela primeira vez que eu estou falando isso, me liga o Renato Ribeiro Soares, doutor Renato, que eu já conhecia de longa data, e falou, olha... Eusaidan, é o seguinte, você precisa dizer para ninguém publicar que houve ameaça de bomba na prefeitura. Primeiro que é só o pessoal da prefeitura que estava sabendo, né? Eu fiquei muito constrangido, me senti muito mal. Cheguei no Diário de Notícias, fui conversar com o padre Angélico, tentei contar para ele, eu vi que ficou aquele mal-estar, aí eu não falei com mais ninguém, não havia bomba nenhuma,
ele estava com medo, o delegado, que houvesse um pânico, aquela coisa. Você sentiu o clima da época, como é que era, né? Mas teve jornal fechado em Ribeirão, Zaidan? Olha, eu não me lembro de jornal fechado. Deve ter tido, eu não sei se a palavra do Divo Marino chegou a fechar, mas eu não chequei isso. Eu não estava, foi antes de eu chegar aqui, né? Eduardo, uma curiosidade uma preocupação, na verdade, é mais do que uma curiosidade. Os advogados da nova geração, né, de hoje, que não viveram, como outras profissões também, naquela época, principalmente o advogado, você, por exemplo, né, que nasceu em 68, né, como que você lê essa história do Said, presidente da OAB sendo preso, né, a falta de habeas corpus, como é que você via, como é que vocês interpretam isso? Dá para ter a real dimensão do problema? Olha, a minha geração, né, ela já se formou em direito sobre a égide da Constituição de 88, né, Zaidan, que é um clima de liberdade total, né? Então, para a gente é muito difícil imaginar mesmo, né, quer dizer, as coisas que o Said contou, quer dizer, em 64 ele foi preso sem saber por quê, foi solto sem saber por quê. Imagina que foi porque ele era advogado de trabalhista, né, defendendo trabalhadores. Em 69, aquela situação também de não ser... e a questão que impressiona, quer dizer, você obtinha um habeas corpus e você não conseguia cumprir, né? Você ia lá e a autoridade militar simplesmente falava, não vou cumprir, né? Então, acho que o depoimento do Said, do Dr. Lapenta também, né, que foi sequestrado praticamente, para a nossa geração é importante, né? Porque eu fico um pouco assustado quando eu vejo em rede social a gente pedindo a volta dos militares, né? Achando que a volta dos militares é a solução para as mazelas que está tendo aí de corrupção. Então eu acho que é muito importante, né, esse registro que nós estamos fazendo e eu espero que todo mundo realmente, nós vamos disponibilizar para que todo mundo veja, para que todo mundo tenha uma real dimensão, né, do que foi ser advogado naquele tempo, né? Hoje em dia, a gente costuma ver reclamação do excesso de habeas corpus, né? Puxa, mas habeas corpus e tal. É que as pessoas não têm ideia do que é um Estado de direito sem habeas corpus. Exatamente. Né? Quantas injustiças são cometidas, né? Quantas liberdades são privadas, por quê? Sem esse instrumento de apoio. Né? E outra coisa que chama atenção também, né, a gente analisando os processos da época, a gente está começando a escarafunchar nisso, né, Zaidan? É assim, as acusações, você era acusado de atos de subversão. O que é atos de subversão? Quer dizer, não havia definição, né? Então a função do advogado para defender, né, esses acusados de crime era uma atitude de heroísmo mesmo, porque praticamente você tinha que adivinhar qual era a acusação, né? São todas acusações genéricas. Na verdade, eram perseguições políticas, né, disfarçadas de processo judicial. A análise que a gente tem feito aí do que a gente tem visto, pelo menos dos depoimentos que nós colhemos até agora, para mim, nada mais do que isso. O que me impressionou bastante é ter visto na história, por exemplo, os advogados que defenderam presos políticos, né, tiveram que se adaptar à Lei de Segurança Nacional para defender os réus, usando a própria legislação de exceção e que, por sorte, entre aspas, né, dos réus, às vezes nem a ditadura não seguia as próprias leis. E era onde eles não tinham como não deixar de conceder algumas coisas. Mas olha que situação, né? Por exemplo, delito de opinião. Você ser processado, ser chamado de criminoso porque você tem uma opinião diferente do outro. É um absurdo, né? Bom, mas nós vamos dar aqui uma pequena pausa, vamos fazer um pequeno intervalo. Nós voltamos já já com o AB na TV. Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Unicep. Eduardo, você escreveu na página do OAB que o processo da Madre Maurina é uma verdadeira subversão do direito. Exatamente
como é que você fundamenta essa ideia? Pegando o gancho que você falou no final, né, os militares tinham uma preocupação com uma aparência de legalidade. Então eles fizeram várias leis, né, e nenhuma delas eram cumpridas. O processo da MAD chama muita atenção, Zaidan, pelo seguinte, começa assim, tem um personagem envolvido nesse caso, que é o professor Guilherme Simões, que foi alvo de muita violência, né, de muita selvageria. E a sentença do professor Guilherme é uma coisa impressionante, porque o julgador admite que havia seríssimas dúvidas sobre o envolvimento dele com o grupo de esquerda armada. E mesmo assim ele foi condenado. Quer dizer, me parece, se não me engano, eu vi também naquele processo que você tirou cópia, inclusive, que parece que ele colaborava, acho que não, na era um simpatizante. Isso, era um simpatizante. Mas aí o que eu estou querendo te dizer? Qual que é o princípio? A dúvida deve beneficiar o réu. Né? Nesse caso, a dúvida serviu para acusar o réu. Quer dizer, isso é uma subversão das regras do direito. O caso da Madre. Né? A Madre, em 70, ela foi trocada os militantes da organização do Carlos Lamarca, a VPR, sequestraram o cônsul japonês em São Paulo, pediram a libertação de 5 guerrilheiros e incluíram o nome da Madre. E ela, então, é banida para o México. Eles suspenderam o processo da Madre, porque ela... Então, nesse processo das Forças Armadas aqui de Ribeirão, a Madre não foi julgada. Né? Bom, esse processo fica lá. Em 79, a gente já tinha a anistia. A Madre volta. E eles insistem em julgar a Madre. Quer dizer, já tinha prescrito. Já tinha anistia, mas eles fizeram questão de julgar a Madre. É um negócio impressionante. E aí ela foi absolvida, né, para constrangimento de quem aprendeu, de quem a torturou. Né? Então eu acho que o processo da Madre Maurina, ele acaba tendo esse desdobramento do processo original, eu acho que ele fica como um emblema desse período de arbítrio. Né? É um período de terror. Né? E aí eu queria te perguntar, Zaidan, assim, nós tivemos um depoimento extraordinário, né, muito emocionante, que foi o depoimento do Frei Manuel Borges da Silveira, que é o irmão da Madre. Assim, o que ficou para você desse depoimento? Olha, ficou para mim que a postura de um religioso que utilizou na prática tudo que ele prega, não é? Porque, na verdade, não foi fluência intelectual, não foi atitudes exacerbadas, nem nada disso. Frei Manuel, como estava longe, ele estava no Araguaia, nem pôde acompanhar a vida da irmã. Como o pai e a mãe sofreu à distância também, visitou a Madre uma vez lá no México, né? Mas você pode ver que a família, impressionante, eles sentiram esse impacto dessa violência, né? Que não atingiu não só a irmã, mas todos eles. E mostrou que esse tipo de ditadura, esse tipo de procedimento acaba marcando gerações, não é? Não fica só numa pessoa da família. Então, você vê, a Madre não foi julgada, mas a Madre foi punida terrivelmente em todos os sentidos, a família foi punida. Isso sem processo, sem nada. A leitura da carta que ela escreveu para o ministro Buzzardi foi um negócio... Nós também ficamos muito emocionados. É uma coisa absurda. Porque ela narra as sevícias que ela passou, né? Sabe o que me lembra, que me veio agora na cabeça? Sabe, as brigas de torcedores de Corinthians e Santos, que começam a bater um no outro, feito debilóides, e que não tem sentido nenhum, sabe? Então... essa situação da ditadura, o procedimento dos doutores, dos juízes que servem a esse pessoal, me lembra exatamente isso. Uma coisa irracional, né? É irracional, não tem base legal, não tem base racional. É contra tudo que a civilização vem tentando, né, implantar ao longo do tempo, né? As conquistas... O que ele disse para mim depois, né? A gente estava voltando para Uberaba, ele falou que foi importante romper o silêncio sobre isso, né? Mas eu não sei se você sentiu que ele fez questão de ressaltar a questão da violência sexual, né, Zaidan? A violência sexual, ele, como irmão, disse que não foi ela que falou para ele, mas foi a cunhada, né? Você vê que existe um certo problema de tocar nesse assunto entre eles, são irmãos, né? E são religiosos, é complicado. Mas ele garante, tem certeza que ela não sofreu
o que ele considerou uma calúnia das autoridades, dizendo que ela não foi estuprada, né? Que ela teria sido estuprada, que teria tido um filho, etc. e tal. Mas eu acho que psicologicamente, né, o que ela sofreu. Agora, quando eu perguntei se ela teve algum tratamento especializado, assim, um atendimento psicológico de apoio, porque as vítimas de tortura ou de traumas, né, ficam com síndrome pós-traumática. Na verdade, ele falou que não, que ela foi curada por uma graça, né? É isso. Aí entra a religião, entra a fé. Questão religiosa, né? Porque ele sofreu imposição de mãos de um religioso lá no México, e ela chorou durante horas, e que seria sido a catarse dos problemas. Tomara que tenha sido verdade, porque é muito terrível que ela sofreu. E o depoimento do padre Agostinho, Zaidan? Olha, o padre Agostinho, eu conhecia de nome, já tinha feito matéria sobre ele, eu fiquei impressionadíssimo. E eu fui consultar os jornais antigos. Ele falou muito mais do que... Na época, ele falava muito mais do que ele falou na nossa sessão, se você acredita. Ele dava nome aos bois, e eu não sei como é que ele ficou vivo nesse tempo todo. O principal testemunho do Esquadrão da Morte, né? Ele enfrentou o Fleury, o Esquadrão da Morte. Eu fiquei abismado com a coragem desse monge, não é? Que dá um exemplo assim de fé, de dignidade de caráter. Eu fiquei, sinceramente... Eu fui pegar entrevistas antigas, na época ele defendendo até o Zé Guarda, porque num crime que o Zé Guarda não teria cometido. Quer dizer, você vê que dignidade do cara, que mesmo contra, ele sabe na hora discernir entre o que aconteceu e o que não aconteceu. Zaidão, para mim, assim, do depoimento do padre Agostinho, o Fleury era uma estrela do combate à subversão, né? Então, quando ficou claro que ele estava cometendo crime comum, metido com o Esquadrão da Morte, quer dizer, ele teve uma proteção que, até então, né, você não tinha o direito de responder processo em liberdade, né? Essa lei foi criada para beneficiar o Fleury, porque o Tribunal de Justiça decretou a prisão do Fleury. Então, na verdade, uma lei... Uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: essa lei, tirando o nome Fleury, o que ela determina? Você acha que ela... É uma lei extremamente democrática, é uma lei correta. Essa discussão houve na época. A grande ironia da história é que ela veio para beneficiar uma pessoa que estava ali... que não tinha como não botar em vigor estava trabalhando com o extermínio de seres humanos. Quer dizer, é uma ironia da história que vai ficar. Agora, a lei em si, ela é uma lei... Mas ela está com esse nome até hoje? Não, apelido. Não, é apelido. Aí eu queria te perguntar também, eu acho que um outro depoimento que também foi legal, porque ele nunca tinha falado, foi lá o do médico da USP, né, o Dr. Marco Antônio Barbieri. E quando ele fala que muitos médicos, cientistas e pesquisadores foram expulsos do Brasil e acabaram indo fazer pesquisa fora e ajudando lá fora. Olha, eu trabalhei no campus da USP, na assessoria de comunicação lá do da USP. Aliás, fui o primeiro assessor de imprensa lá, 86, 89, e cheguei até a escrever um livro sobre a história do campus e tudo. Então, deu para conviver bastante com... E realmente o campus perdeu muito com isso, né? Grandes nomes foram obrigados até a sair do país, não só daqui, como de outras universidades, né? Você viu o próprio Lorenzato, no último depoimento, dizendo que o professor Warwick, que é o homem mais importante da genética, né, da pesquisa, que hoje está adoentado, mas ele estava sendo ameaçado. Eles queriam prendê-lo a qualquer custo, por causa de opinião. Um homem que é presbiteriano, se não me engano, e de uma cultura, morou sempre nos Estados nos Estados Unidos tem um... O que eu achei importante também do depoimento do Barbieri, não sei se você concorda comigo, que assim, sempre tem a desculpa de que, não, os órgãos de repressão prenderam quem estava metido com a luta armada, com atos de terrorismo. O Barbieri era contra a luta armada, né? Ele era do Partido Ele era do PCB, que não praticava a luta armada, e quando ele foi preso e sofreu a maior violência, ele já era médico da USP, né? Ele não tinha um envolvimento político direto. Então, eu acho que o depoimento dele também desmonta um pouco isso, né? Sem dúvida. Eu acho que o depoimento do Barbieri realçou, inclusive, a atuação, principalmente do Sérgio Aroca, né, nosso
grande sanitarista, criador do SUS, né, do grupo que fez o SUS, e da atuação deles, e que eles, de uma coerência, né, desde o curso secundário, depois eles fizeram a faculdade de medicina, não é? O fato deles terem trazido para Ribeirão Preto o Centro Popular de Cultura, né, que marcou e influenciou a vida de muita gente. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. O depoimento do doutor Luiz Roberto Lapenta também, para mim, foi muito marcante, né? E ele foi praticamente sequestrado mesmo, né? Vocês da imprensa, né, vocês tinham essa noção que os agentes da Operação Bandeirantes, a famosa OBAN, eles agiam aqui em Ribeirão? Havia essa informação? Ou... Não oficialmente, havia boatos. Por exemplo, no depoimento que nós tivemos do Lorenzato, que ele falou que o capitão Casilo, que era comandante dos bombeiros, pegava uma arma, apontava e depois simulava um fuzilamento. Isso a gente ouvia falar, mas não havia quem falasse, quem comprovasse. E não tinha como entrevistar esse pessoal. Primeiro estavam presos, depois, se falasse qualquer coisa, não ia ter espaço. Então eu acho que, quando me convidaram para a Comissão da Verdade, eu achei que seria o espaço ideal, como disse o Féres, né? Não para ser um depósito de ódio, de rancor. Pelo contrário, é um espaço para você preservar e recuperar o que aconteceu com pessoas de diversas áreas, né? Diante de um Estado arbitrário, né? Eu acho que é importantíssimo. Isso vai fazer parte dos livros das futuras gerações, das atuais e das futuras, né? Então, eu acho que esse trabalho é importante nesse sentido. Agora, o depoimento do Mário Lorenzato foi muito emocionante e muito, né? Eu acho que nós da comissão ficamos assim também impactados. Mas não vai ficar para você assim como um registro vivo da sequela da violência, quer dizer, tanto tempo depois. O que você sentiu nesse depoimento, Zaidan? A frase que me impressionou bastante foi ele dizer assim: olha, essas imagens não se apagam jamais. Então, eu não sei se existe uma terapia específica para isso, né? Mas isso aí foi marcada como fogo, né? A ferro e fogo. Quer dizer, está no inconsciente mais profundo da pessoa. E isso acaba afetando, existem estudos mostrando isso, afetando órgãos, vísceras. Então, existe a memória física disso. Não é nem uma memória emotiva, mas ela acaba entranhando nas células, né? E isso aí mostra o quanto as ações das pessoas têm consequência, para o lado bom e para o lado ruim. E essa situação do Mário Lorenzato, né, reforça a necessidade de pessoas que passaram por esse tipo de problema, né, receberem um apoio institucional de alguma forma, né, justamente para tentar compensar de alguma forma essas consequências. Superar, né? Eu acho que fica como um emblema, né? E a consciência que a gente tem que ter, eu acho que sempre contra a violência, né? Contra a violação dos direitos humanos. Bom, Zaidan, eu queria te agradecer não só a presença no nosso programa. Hoje eu não cometeria a ousadia de entrevistar você. Muito obrigado por ter aceitado participar da nossa Comissão da Verdade. Para nós tem sido uma honra contar com a tua experiência de jornalista. Muito obrigado, Zaidan. Eu é que agradeço, eu tenho aprendido bastante com todos vocês, em grupo e individualmente, e também pelo fato de estar tendo acesso a depoimentos de vida e históricos, né, e poder colaborar de alguma forma com esse processo para a consolidação da manutenção do Estado Democrático. Esse foi mais um programa da série OAB na TV. Nós voltamos na próxima semana, sempre com o apoio cultural do Centro Universitário Unicep.